Pronto, o nosso convidado chegou aqui. Muito bem. Vou chamar ele aqui, gente. E nós vamos começar. Como eu estava dizendo a vocês, vocês podem procurar lá Ressurgir Sergipe. Vocês vão encontrar o site e as redes sociais, Facebook, Instagram e o YouTube. Então, doutor Henrique Ley, boa noite. Antes de passar a palavra para o senhor, noite, eu quero agradecer a prestatividade, né, a disponibilidade, que eu sei que o senhor está num corre-corre muito grande, e eu estou fazendo essa corrida, conversando com pessoas que estão querendo adentrar na política, né, porque, no meu ponto de vista, o pleito municipal ele é o mais importante de todos. Eu vejo uma importância fundamental no pleito municipal, que as pessoas, infelizmente, não veem. E eu tenho uma preocupação muito grande, eu que trabalho nessa atividade dos direitos humanos da mulher, é que quando uma gestão muda, quando chega, eles desconstroem tudo que foi feito pela outra gestão, independente de saber se aquilo está funcionando ou não. Antes de passar a palavra ao senhor, voltando, eu quero agradecer a sua atenção, né, de responder o convite que eu estou fazendo lives com pessoas que estão pretendendo entrar na política partidária, e eu vejo a política partidária, o pleito municipal, como o mais importante de todos. E eu queria que o senhor se apresentasse para quem não lhe conhece, e que o senhor conversasse um pouco sobre Henrique Ley. Fica à vontade. Valdilene, muito obrigado pela a generosidade do seu convite, né? Participar da sua live é importante, porque eu sei da sua luta, do seu compromisso social em defesa dos direitos humanos, em defesa dos direitos sociais e, particularmente, a sua luta diária, incansável, pelo direito das mulheres, da igualdade de gênero. Então, isso já é marcante na sua história. Eu quero lhe parabenizar também por isso, né? Obrigado, Ana Lúcia, aqui, sempre acompanhando as lives, nossa vice-presidente da OAB, Aninha, querida. E obrigado a todos e a todas que estão conosco, né? Participando e interagindo na nossa conversa. Eu sou advogado trabalhista, sindical, há quase 30 anos, né? Quase 30 anos que eu fiz uma opção de vida com o acúmulo de conhecimento jurídico que venho adquirindo, me dedicar à defesa exclusiva da classe trabalhadora. Então, eu sou advogado com muito orgulho dos trabalhadores, exclusivamente eu e o meu escritório fizemos uma opção de vida com esse corte muito do ponto de vista ideológico. E por 22 anos militei como dirigente da OAB, né? Militar na OAB eu milito desde que eu recebi a carteira de advogado, né? Acho que a OAB, o advogado personifica a OAB no exercício da sua profissão, né? Não precisa necessariamente estar ocupando cargo eletivo para se dizer que é da OAB, né? Mas disputando e assumindo cargos eletivos, voluntários, mas eleitos pela nossa classe. Graças a Deus, todas as eleições que participei, todas tivemos êxito, pela confiança da maioria da advocacia. Eu tive a honra, a alegria de exercer por 3 vezes o honroso e digno cargo de presidente da OAB de Sergipe. Também fui conselheiro seccional, diretor-geral da ESA, aqui em Sergipe, né? Fui conselheiro federal por 2 mandatos, e no Conselho Federal, 1 mandato, eu acumulei o cargo de ouvidor-geral da OAB Nacional, e no 2º mandato do Conselho Federal, como diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia. Porque também fui, né? Escola, para mim, educação, sempre foi muito prioritário. Eu também exerci por 5 anos o magistério. Fui professor na Universidade Federal de Sergipe, fui professor na UNIT, né? De Direito do Trabalho, Processo Civil, né?
E também um lugar que eu me encontrei, né? Foi a sala de aula, a interação, o aprendizado com os alunos. A educação sempre foi muito, tem um significado muito especial e forte para mim. Eu fui criado acreditando na evolução enquanto pessoa, na ascensão enquanto pessoa, evolução cultural, na ascensão social através da educação. Os meus pais, com exemplo, me ensinaram isso, né? Meu pai, quando eu nasci, meu pai era carteiro e minha mãe é professora desde os 15 anos de idade de matemática. E ambos, através do estudo, conseguiram se formar, criar seus filhos e ter evolução cultural e ascensão social. E isso para mim é muito forte, né? Meu pai já morreu muito cedo, mas quando morreu já era advogado, procurador do Estado. Minha mãe se aposentou professora, mas também foi, por concurso público, servidora pública federal do INSS, depois bancária, também por concurso público do Banco do Brasil, onde se aposentou também. E também se formou em ciências contábeis. Então, o trabalho honesto e o estudo, né, com muita dedicação, foram os exemplos que meus pais me deram, né, como valores fundamentais para a contemplação e a realização profissional e pessoal. Então, eu sempre acho que a transformação das pessoas, primeiramente, e da sociedade pela educação. Sem dúvida. Não há desenvolvimento social e econômico sem investimento prioritário na educação. E se o Brasil ainda não é uma grande potência, se o Brasil ainda tem as suas mazelas sociais, as suas discrepâncias sociais, decorre do baixo investimento em educação, ou do investimento insuficiente em educação. Mas não só investimento, de uma gestão eficiente que nós não temos, moderna, atualizada. É preciso haver uma revolução na educação e uma revolução cultural no nosso país. Sem dúvida nenhuma, eu concordo com o senhor plenamente. Quando eu falei, mas o áudio estava com problema, e eu queria que o senhor falasse um pouco. Uma coisa que me angustia muito, eu volto a dizer que eu vejo as eleições municipais como as prioritárias, as mais importantes, porque tanto o executivo municipal como o legislativo municipal são mais próximos do povo, que sabe mais da necessidade do povo e quem pode mais fazer efetivamente na linha de frente pelo povo. E, infelizmente, isso não é entendido nem pelo povo. Isso não é entendido nem pelo povo. E eu gostaria de ouvir o senhor com relação a uma coisa que me angustia muito. Toda mudança de gestão municipal, nós perdemos alguma coisa que estava, alguma política pública, alguma coisa que estava andando bem para o povo, principalmente quando a gente trabalha com direitos humanos. Né? Quando a gente trabalha com os direitos das pessoas que estão nas classificadas como vulneráveis. Então, com relação ao direito da mulher mesmo, quando muda a gestão municipal, às vezes a gente tem uma prefeitura, nem tudo é perfeito, mas tem alguma coisa ou outra que está funcionando e de repente aquilo destrói e começa tudo de novo. Às vezes as pessoas que chegam com boa vontade, querem fazer, mas assim, daqui que elas peguem no tranco, que elas comecem tudo de novo e não se aproveitar nada do que tinha. Eu queria que o senhor falasse um pouco com relação a isso. Eu vejo isso, eu estou nessa luta na linha de frente desde 2012, e isso me angustia muito. Todo pleito municipal eu fico muito triste. Você tem muita razão, Valdilene, a dizer, ao enfatizar a importância das eleições municipais, né? Porque é na cidade que as pessoas vivem, né? Justamente. Desenvolve o seu trabalho, cria seus filhos, né? Ou seja, vivem. E precisam viver numa cidade sustentável, né? Uma cidade saudável.
Eu estou pré-candidato a prefeito de Aracaju pela Rede Sustentabilidade. Eu, pela primeira vez, em 2018, acabei assumindo um desafio de ser candidato partidário. Eu nunca militei no sistema partidário, na política partidária. Fui candidato a senador e tive uma votação expressiva. Tive 110 mil votos no estado todo, sendo o segundo mais votado em Aracaju. Isso, além de ser um resultado objetivo expressivo, também me trouxe, de forma subjetiva, muita responsabilidade, né? Eu me senti muito honrado, mas também muito responsável pelos destinos da cidade. E resolvi, então, continuar, né, esse projeto que tem como base a justiça social. E a justiça social contempla, claro, os direitos humanos, as políticas públicas de inclusão social. Num país de tantas diferenças sociais, de tantas mazelas, não pode prescindir de uma gestão pública que priorize políticas de inclusão social, que priorize uma pauta de direitos humanos, uma pauta uma pauta identitária, né? Uma pauta que promova a evolução civilizatória, além de promover, na prática, as garantias dos direitos sociais, né? Então, nós vemos, por gestões consecutivas, essas interrupções de políticas, o que leva a muitas vezes, a uma progressão lenta, né, da evolução das políticas. Isso é muito ruim. É claro que entra governo, sai governo, é natural que se estabeleça uma nova equipe, com novo, principalmente quando é uma oposição que ganha as eleições, tem uma nova concepção de Estado, uma nova visão de mundo, uma nova forma de fazer política. O que não pode deixar de acontecer é prejudicar a política que está estabelecida na cidade, né? A políticas essenciais. Deveria haver até uma lei, né? Até uma lei municipal que estabelecesse a obrigatoriedade da continuidade às obras e a políticas essenciais, de serviços essenciais. Agora mesmo, eu acho que eu venho dizendo que a pandemia trouxe inexoravelmente um chamado, uma reflexão, e deixou muito claro que nós precisamos, de uma vez por todas, abandonar essa concepção de Estado mínimo para estabelecer o que está previsto na Constituição desde 1988, que é o estabelecimento do Estado social. O Estado social. O Estado tem que ser indutor, tem que ser forte, né, para minorar as diferenças sociais, as mazelas sociais, para evitar que as pessoas passem fome, por exemplo. Porque no século XXI, ainda não convivermos com pessoas nas cidades que passam fome é algo calamitoso. E morrendo de frio, agora. Numa cidade. Nós convivemos numa cidade de pessoas que não têm
oportunidade de estudar, né? São coisas calamitosas em pleno século XXI. São coisas da época feudal. Então é preciso haver agora, por exemplo, com essa pandemia, o pós-pandemia, vai ser um país recessivo, de muito desemprego, com muita dificuldade econômica. Não tem saída, né? E aí vai se precisar, mais do que nunca, do poder público, de uma gestão pública que tenha sensibilidade social, competência e eficiência para fazer as políticas essenciais de assistência social. Por exemplo, eu não concebo uma gestão de uma cidade, né, que não tenha como prioridade um programa de segurança alimentar. Eu ia abordar isso agora, segurança alimentar. Um programa de segurança alimentar é fundamental para que as pessoas possam sobreviver, né? É claro que há movimentos de caridade, movimentos filantrópicos, mas eles são importantes, são generosos, porque são movimentos de caridade, filantrópicos, mas eles não são suficientes. O que é perene e o que amplia, né, é uma política pública estabelecida pelo poder público, né, porque esses trabalhos que o senhor está falando não pode substituir o Estado. O Estado tem obrigação. Claro, né? Claro, em que ampare os mais necessitados, os mais carentes, enquanto essas pessoas não têm oportunidade do emprego, que cada dia mais difícil por conta de uma quebradeira em massa das pequenas e microempresas. Nesses 5 meses de pandemia, no Brasil, 720 mil empresas, pequenas e microempresas, fecharam, quebraram. E isso resultou, em apenas 5 meses, 1.200.000 desempregados, além dos 12 milhões que nós já tínhamos. Então, a situação não é fácil, né? E é preciso que haja uma gestão pública com, e mais do que compreensão, com compromisso de colocar no orçamento os pobres. Isso é verdade. Essa segurança alimentar porque assim as pessoas, a gente banalizou tanto tudo, banalizou a violência, banalizou porque a gente vê uma pessoa no tempo de hoje morrer na rua de frio, uma pessoa em situação de rua morrer de frio, uma pessoa não ter um prato de comida durante o dia. Isso é uma coisa assim tão bárbara que não tinha como justificar. O Estado não podia estar ausente. E o Estado que eu falo nas suas esferas, né? Em todas as suas esferas. E a gente não dá, no meu ponto de vista, as prefeituras, o executivo municipal tem uma responsabilidade muito maior, porque, como o senhor falou, é na cidade que nós vivemos, é da cidade que parte tudo, né? Então, eu penso que a responsabilidade que é exigida, que é atribuída à Câmara Municipal e ao Executivo Municipal não é como deveria ser. O povo não exige o que deveria exigir. O povo não cobra o que deveria cobrar. Não se fiscaliza como deveria se fiscalizar. A gente vive muito brincando, né? Brincando de votar, brincando de eleger, brincando de governar. Então, assim, principalmente quando a gente fala em política pública, que é de proteção à família. Porque quando a gente fala no combate efetivamente à violência doméstica, não só contra a mulher, mas contra a criança, adolescente, pessoa com deficiência, pessoa idosa, pessoa LGBT, a gente está falando de uma família saudável. Saúde da família é qualidade de vida para a cidade. Que a gente não exige o que deveria exigir do município. Entendeu? Da Câmara Municipal e do Executivo Municipal. É porque falta
ainda falta muito no Brasil a evoluir a formação crítica, a formação cidadã. Cidadania significa participação da vida pública, né? Nós somos indivíduos e a evolução, o fortalecimento da democracia passa da transformação desses indivíduos, pessoas públicas, pessoas físicas, para verdadeiros cidadãos. Cidadão não é só aquele que tem o título de eleitor. Cidadão é aquele que acumula consciência política, consciência crítica. Cidadania significa participar da vida social, cultural, pública de sua cidade e do seu país, sem necessariamente ser candidato, né? Isso. Política é muito mais do que política partidária. Política partidária é apenas uma vertente da política. Quando Valdilene, por exemplo, se dedica à luta, às causas nobres, está fazendo política, né? Política social, né? Política de gênero. E são muito importantes essas políticas. O importante é que nós participemos, reivindiquemos, que nós possamos propor, denunciar, né? Debater, né? Para isso é que a democracia é fundamental. Por isso que a primeira coisa que nós temos que defender e não abrir mão é a democracia. Eu vejo muita confusão, muito equívoco. Isso também decorre do pouco acúmulo de consciência política no geral. Quando eu vejo pessoas fazerem duas reivindicações que são completamente incompatíveis. Uma, combate à corrupção. A pessoa defende o combate à corrupção, ok, mas ao mesmo tempo defende o fim da democracia. Um Estado autoritário. São coisas incompatíveis, porque não se combate corrupção com ditadura. Aliás, na ditadura, a corrupção fica para debaixo do tapete. Por uma questão simples, porque com uma ditadura, sem democracia, as liberdades públicas estão tolhidas. Não há liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade para denunciar. As instituições estão restritas à vontade do ditador. Por exemplo, não há autonomia da Polícia Federal, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Isso. Né? A própria advocacia fica tolhida no exercício pleno da advocacia. Então, combater a corrupção só é possível no regime democrático. Porque é no regime democrático em que se dá as condições necessárias para fortalecer e dar autonomia às instituições que combatem a corrupção e o próprio controle social. O controle social é feito através da imprensa livre e através das pessoas. E agora, então, com a internet, que tem plena liberdade e condições de denunciar. Se a sua denúncia é falsa ou é vazia, você vai responder pelas consequências de um crime, né? Um crime contra a honra, porque você fez uma denúncia falsa ou uma denunciação caluniosa, você vai responder por danos morais. Agora, você não está impedido, né? Não será preso, torturado, morto pelo Estado porque denunciou. Você tem, portanto, a liberdade plena de expressão, de falar, e arca com as consequências jurídicas pelo excesso. Mas isso é democracia. Então, só se combate corrupção com regime democrático. Combater corrupção isso é uma questão de princípio, de caráter, de ética, né? De valor. Mas defender a democracia é, sobretudo, consciência cidadã.
Ou seja, você ter consciência política que a evolução dos direitos humanos, a justiça social, o combate à corrupção, esses programas, né, esses princípios, eles, na prática, só podem ser exercidos dentro de um regime democrático. E sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo que a pauta de direitos humanos não é uma pauta de esquerda ou de direita, no meu ponto de vista, pelo menos não deveria ser. Deveria ser pauta de quem tem caráter, de quem sabe da necessidade e de quem honra, né, o que prima a democracia, que é o governo do povo, né? Também, e a própria democracia, ela não é de esquerda nem de direita. A democracia é ampla. Isso, justamente. Existe concepções de democracia para se exercer, porque existem concepções de Estado que se implementam num regime democrático. Pela concepção ideológica de Estado é que vai se caracterizar se é esquerda ou se é direita. Por exemplo, o Estado liberal, que chama-se democracia liberal, é um Estado em que é uma ideologia que tradicionalmente é conhecida como de direita liberal no Brasil, a direita clássica do Brasil, a que prega o Estado mínimo, né, o Estado liberal. E existe o Estado social, né, ou a democracia social, que são os sociais-democratas. E a democracia socialista, que são os socialistas, ou o comunismo. Né? Então, são concepções, mas dentro de um regime democrático, em que se debate e se disputa no campo democrático as concepções de Estado, as vertentes ideológicas. E a maioria sempre vence através do voto. Né? Então, é isso. Agora, dentro de um debate de respeito, de tolerância, a tolerância é uma das premissas do regime democrático. Quando você começa a estabelecer uma política do ódio, da intolerância, ao invés do pluralismo político, o divisionismo político, isso não é democracia, isso é ataque diário à democracia. Eu tenho chamado uma reflexão àqueles que defendem e querem viver um regime democrático, que eu tenho certeza que a esmagadora maioria dos brasileiros e brasileiras que nós atentemos para isso, porque hoje o golpe à democracia não se faz mais como se fez na década de 60 e 64. Aquele momento era outro. O Brasil era um outro momento social, cultural, econômico. Hoje não há mais espaço para se dar o golpe de Estado, o golpe na democracia, através de brucutus, né? de baionetas. Mas o golpe na democracia tem sido dado de forma mais sofisticada, diariamente. Ou seja, desrespeitando as pessoas, estabelecendo um ódio no seio da sociedade, a divisão nas famílias, na própria sociedade, a intolerância, também a política do desrespeito aos direitos humanos. Né? Exatamente. Quando o senhor falou em grupo TUS, eu digo pensando, tem coisas que acontecem que a gente diz, não, é mentira. A política que promove o machismo, a homofobia, o racismo, que é estrutural no Brasil, que precisa ser enfrentado, porque por muitos anos se acalentou uma ideia falsa de democracia racial que nunca tivemos. Nunca. E sempre foi muito cômodo para a elite brasileira não discutir esse tema, não enfrentar esse tema. Né? E o racismo está em todos os lugares. Ele é estrutural, ele é institucional, ele está onde ele menos deveria estar. Infelizmente. E isso precisa ser debatido, ser enfrentado, ser esclarecido, inclusive entre os negros e negras. Porque no Brasil, sim, os negros e negras foram embutidos a ideia de que não existem no Brasil negros e negras, existe uma raça miscigenada. Isso é mentira. Então,
Então, os negros e negras, ainda uma grande parte, não reivindica e não reivindica a sua dívida, a dívida social que o país tem para com os negros e as negras no nosso país, né? Porque houve formalmente a abolição, mas na prática continua o mesmo ranço escravocrata, né? E Exatamente. o maior espelho disso é coisas que são feitas de forma inconscientes, porque está embutido no racismo estrutural e cultural, por exemplo, como se trabalha uma empregada doméstica, né? Olhe, quando eu era estudante de direito, você sabe que eu sou advogado trabalhista, eu nunca me conformei, porque a empregada doméstica era a única categoria que não estava contemplada na CLT, os direitos mínimos da CLT, que garante, que é baseado no princípio da dignidade humana. E a empregada doméstica era a única categoria Isso. que não era contemplada na CLT. Na consolidação Resquício da escravatura. Resquício da escravatura, né? Resquício da escravatura. Foi muito bom a gente falar nesse tema do racismo, Tony Clay, porque o problema do racismo no Brasil, ele vai além, né, da epiderme. Ele combate a ideologia, a cultura. Não se conhece o povo preto se não for como escravos, ex-escravos. Não se fala na cultura, não se fala na arte, na inteligência, nas coisas, né, que o povo preto tem e trouxe para cá, para o Brasil, essa cultura riquíssima, né, que vai muito além da escravidão. Infelizmente, essa dívida, eu acredito que nunca vai ser paga. Esse embranquecimento, ele vai além da epiderme, como eu disse, ele passa para um campo ideológico. E eu queria falar um pouco, porque eu acho que o racismo não tem como separar o racismo do machismo. Eles dois são irmãos siameses, inseparáveis. E quando a gente fala de exclusão, o senhor falou aí muito do governo inclusivo e tudo, e quando a gente fala de exclusão, eu vou logo para esse campo da exclusão da mulher das esferas do poder, né? E que é uma violência de gênero também, quando a mulher que exerce a mesma profissão de um homem recebe em média 30% a menos, e se essa mulher for negra, ela pode chegar a receber 50% a menos do que aquele homem, exercendo a mesma função e às vezes com um currículo até mais capacitado, um currículo até melhor. Infelizmente nós temos essa diferença. As mulheres, apesar de tudo, são as que mais passam no concurso e são as que são mais capacitadas, contudo são as que menos estão nas diretorias, nos cargos de chefias, e a gente luta, né, por cotas, cota na política partidária, cota ali, cota acolá, porque senão a mulher não consegue adentrar nessas esferas de poder que é detida, que é retida pelo masculino e pela branquitude, né? Pelo masculino e pela branquitude. E aí eu venho para a sua pretensão enquanto pré-candidato a prefeito. O senhor pensou na possibilidade de um secretariado 50-50? Olha, isso faz parte da minha história, né? Na UAB, quando fui candidato a presidente, e depois, na própria, eu fui responsável também pela formação da atual composição, nós estabelecemos por 2 vezes consecutivas a paridade no Conselho Seccional e pela primeira vez no Conselho Federal. Tanto foi a primeira vez no Conselho Seccional no âmbito da OAB, no Brasil inteiro, servindo como referência, como agora, pela primeira vez, o Conselho Federal paritário foi a grande novidade e referência nacional. Hoje, o movimento de mulheres advogadas em todo o Brasil tem como grande referência, grande luz de esperança, né, de mudanças concretas no âmbito da OAB, de avanço de espaços de poder da mulher advogada, tendo como referência Sergipe. Então, eu tenho muito orgulho disso, né? Mas, assim, isso passa também por uma preparação, sabe, Valdilene? Eu acho que incentivo de convidar
as mulheres a participarem, porque também há muita por conta da cultura machista, da cultura da mulher ficar em casa, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, da cozinha, né? E acumular com o trabalho fora de casa, muitas vezes a mulher fica sem tempo, sem condições. E isso ainda é muito forte no Brasil. O próprio ciúme do marido. Né? A falta de parceria, eu ia falar isso agora. E à noite ir para a OAB, para a sessão do conselho, participar de reuniões nas comissões. Isso, claro, eu não sou mulher, e a mulher, você, e as mulheres podem falar isso com muito mais propriedade, mas eu procuro ter empatia, né, com essas causas. Não preciso ser preto para combater o racismo, não preciso ser mulher para combater o machismo, né? Não preciso ser gay para combater a homofobia, né? É preciso ter humanidade, sensibilidade social, consciência de cidadania, né? E concepção de uma sociedade livre, justa e igualitária. E é isso que eu prego e me dedico. Me dedico como cidadão, como advogado, porque não dá para fazer distinção, né? Como pai, como marido, como filho, como irmão. Então, você tem que ser inteiro, né? Procurar sempre ser, né? Procurar ser. E essa é uma das vigílias de estar sempre coerente. O discurso e a prática. Mas não só a prática da ação pública, mas principalmente do dia a dia no privado. Principalmente. Porque tem muita gente que, para o público, é uma coisa e em casa é outra, né? Então, justamente. Há uma diferença muito grande. Muito grande. E eu sempre digo que o que muda o mundo são as nossas ações e não só as nossas opiniões, porque muita gente dá opinião, muita gente fala, e como o senhor disse aí, a fala é uma coisa, a prática é outra, né? E caráter é o que diz o nosso caráter, são as nossas ações quando ninguém está vendo, né? Quando ninguém está vendo, é que a gente mostra quais são os nossos caráter, o que é o nosso caráter. Então, essa questão, assim, o senhor falou aí, no meu ponto de vista, 50% do problema de retirar a mulher do âmbito público é essa falta de parceria em casa. Essa questão desse parceiro que não considera, não respeita, entendeu? Que não chega, porque um homem que é candidato, a mulher chega, a mulher apoia, né? A mulher está ali por suporte, e o homem não faz isso, a regra é essa. Então isso tira muita mulher do âmbito público, essa falta de parceria da vida pública, no âmbito privado, justamente. E há muita dificuldade, terrível. Inclusive nos partidos políticos, sabia? Na OAB também. Você vê que a OAB tem até uma pauta avançada, mas você vê que agora, né, nós estamos que a mulher tem participado mais, a mulher advogada. É um processo histórico, né? E como todo processo histórico, ele é lento, mas ele precisa caminhar. Você vê como faz parte da cultura. Existem músicas machistas, muitas músicas machistas. A música faz parte da cultura brasileira. Tem uma música que diz assim: vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Isso. Né? A gente canta, tá, o sambinha é bom, mas isso é introduzido, que o cara vai lá, enche porre, a mulher está em casa, vem curar logo, né? Então isso faz parte da cultura. Faz parte da cultura. A Amélia, que é a mulher de verdade, a Amélia, não tem a maior vaidade, não sei o quê. Então, o senhor falando nisso aí, hein? O senhor falando nisso aí, eu me lembrei de uma música de Kid Abelha, que eu adoro Kid Abelha, que agora Paula Tola não faz mais parte, mas aquela música que diz: eu quero você como eu quero, longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu lhe ensino como ser bem melhor.
Uma música que a gente canta, dança, romântica, e a gente ouve, e aquilo é absorvido, né? Que alguém vai me dizer como eu posso ser bem melhor de acordo com a ótica daquela pessoa. Domínio, Uma relação propriedade. de controle total. É essa questão do machismo, ter a mulher como propriedade. E o cara, de Roberto Carlos? É a mulher de fulano, né? Não tem essas expressões? Tem uma... Assim como tem expressões racistas, também há expressões machistas machista. que a gente fala naturalmente. Sem dúvida. Né? Porque isso e os xingamentos, Henrique? Na cultura brasileira. Os principais xingamentos contra o homem... inofensivo, mas não é. Mas não é. Precisa ser quebrado. Né? Os principais xingamentos contra os homens atingem as mulheres mais próximas dele, a mãe ou a esposa. São xingamentos misóginos. Né? Então, assim, a gente tem que combater isso. A linguagem também é violenta. Eu queria, só que eu ler aqui, uma colega fez um comentário aqui, Andréa Marques, é advogada, São Paulo, ela botou aqui, com certeza, e não é só o marido, não. A família, de um modo geral, te desestimula para ver se você desiste da loucura, né, entre aspas, de entrar na política, de jogar futebol, enfim. As famílias trabalham muito contra a mulher mesmo. Verdade, Andréa. Muito verdade isso aí. Muito verdade. Muitas vezes com um sentimento de proteção, né? E essa proteção em demasia acaba... Que é controle. O controle acaba prejudicando a evolução das coisas. Né? E o cara... Uma coisa que eu queria falar para o senhor, que o senhor estava falando da música, né? Essa música também, o cara de Roberto Carlos, né? O cara que pensa em você toda hora, que liga quando você demora, e que a pessoa romantiza, que lindo, chato, né? Esse é perseguidor, né? É stalking, é psicopata mesmo. Então, então assim, então são essas coisas que a gente tem que manter distância. A gente tem que desmistificar. Fiz uma live ontem, inclusive com Robélia, né, sobre a importância de uma cidade sustentável com uma gestão eficiente. Né? E estávamos discutindo que meio ambiente é muito mal compreendido no seio da sociedade, dos gestores. Meio ambiente é uma pauta universal e necessária. Né? A pandemia tem mostrado isso, a agressão à natureza. Não tenho dúvida que é consequência das agressões sucessivas e constantes à natureza, que a natureza dá resposta com essa pandemia. E meio ambiente, saúde pública. É preciso ter uma gestão na cidade de meio ambiente prioritária. Né? Outra questão importante é a questão da dignidade nos bairros mais periféricos, transformar os bairros em verdadeiras comunidades, principalmente nas questões de moradias e escolas públicas. Essas escolas precisam ser escolas que atendam a toda a comunidade, dão tempo integral. E que nos finais de semana, inclusive, funcionem como um ponto de referência e esportivas. Isso é fundamental para um desenvolvimento de uma comunidade saudável e sustentável. Eu também tenho, particularmente aqui em Aracaju, né, um problema antigo, né, que entra governo e sai governo e não se resolve, além de outros. Mas quero aqui pontuar a questão da necessidade da regularização fundiária. Tem milhares e milhares de pessoas, de famílias que moram há décadas em suas casas e não têm o título, não têm
a Sim. escritura. Foram terrenos que foram ocupados e que há anos já moram, pagam IPTU, pagam todas as taxas de iluminação e não conseguem a regularização fundiária, ou seja, não conseguem a sua escritura. Isso precisa necessariamente de uma política da escritura da cidade, no caso particularmente da Prefeitura de Aracaju, né, que desenvolva um projeto de regularização fundiária coletiva pelos bairros, para, ao final de uma gestão, ter regularizado essa pendência social. É dar segurança, dando o título, a propriedade àquelas pessoas que moram naquelas casas há muitos anos, há 20, 30 anos, e não conseguem, no cartório, né, essa questão, né, da escritura pública. Eu estava ia dizer agora que a minha proposta é criar uma secretaria urgente, né, uma secretaria específica para tratar disso aí. Gostei da sigla, REURB. Mas estou à sua disposição, viu? Eu gostei demais. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Valdilene, por essa oportunidade e estou à sua disposição para uma outra live. Valeu, boa noite, saúde a todos. Tchau. Boa noite. André, a gente vai marcar a nossa, viu? Tchau, tchau.